Olá, enfermagem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar Enfermagem, o podcast do COFEM, onde você, profissional de enfermagem, tem voz. Estamos gravando de forma itinerante aqui no 27º CBCenf, que é um congresso que está acontecendo aqui em Salvador. E como a gente está trazendo para vocês alguns convidados, alguns participantes que estão colaborando para o sucesso desse 27º CBCenf. Eu sou a professora Alcione Abreu, enfermeira, conselheira do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Estou com vocês aqui durante toda a gravação de todos esses episódios do podcast. Olha, agora nós vamos abordar um tema super importante, super relevante para a enfermagem, que muitas vezes você, profissional de enfermagem ou estudante, eu acredito que nunca tenha ouvido ou pensado: judicialização da saúde. O que a enfermagem tem a ver com isso, né? Que judicialização muitas vezes está vinculado só ao ato médico, à prescrição médica. Então a gente vai discutir aqui hoje, porque aconteceu aqui no CBCenf um painel científico onde foi conversado sobre a judicialização da saúde. Olha, o meu convidado é o Dr. João Carlos Maier, que ele não é enfermeiro, mas veio contribuir com o olhar dele, desembargador federal do TRF de Brasília. Seja bem-vindo, doutor João. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de agradecer aí o convite honrosamente feito a mim pelo presidente do COFEM, né, o enfermeiro Manuel Neri. E eu sempre gosto de estar junto aos profissionais de saúde, porque na minha jurisdição, né, hoje o meu tribunal, né, é um tribunal que tem, embora seja em Brasília, né, pela característica de ser um tribunal localizado em Brasília, e a União tem foro em Brasília e todas as suas entidades, né? Então é um tribunal que acaba adquirindo um caráter nacional. Então as demandas que trafegam ali não são regionalizadas, elas são demandas nacionais. E por estarmos especializados, né, em saúde pública, né, é sempre muito importante ter esse contato com o profissional que está atuando ali na linha de frente, né, porque as questões, elas para além de serem jurídicas, né, elas são questões relativas à saúde e à vida das pessoas. Muito bem. E você veio contribuir com o seu olhar, né, desembargador, numa mesa, né, chamada, que o tema central dessa mesa sobre valor econômico do cuidado em saúde, né, o valor de realmente mostrar a parte financeira mesmo, porque muitas vezes algumas tecnologias que muitas vezes são prescritas e indicadas precisam passar por exemplo, por órgãos como o CONITEC, que vai avaliar a qualidade ou vai realmente avaliar a efetividade e caracterizar se essa tecnologia ela pode ser ou não incorporada dentro do serviço de saúde. E foi uma mesa que teve a participação de 2 enfermeiros, né? Sim. Como foi participar dessa mesa e o que vocês discutiram? O que a enfermagem precisa entender do seu papel frente essa parte de responsabilidade, de trabalho junto ao paciente, não só ali o paciente do cuidado, mas que o enfermeiro também perpassa em todas as linhas de cuidado. Olha, o direito à saúde é um direito fundamental, né? E por que é um direito fundamental? Porque ele está atrelado ao humano, né? Todas as coisas giram em torno do humano, né? E direito à saúde nós falamos diretamente do direito à vida, né? Então, cuidar da vida do ser humano é muito importante, né? Porque o ser humano sem saúde, ele costuma não ter, né? Ele não consegue usufruir dos outros direitos, né? Sim, sim. É uma questão quase que existencial, né? E nós chamamos no direito isso a saúde é a prestação de um serviço público pelo Estado, mas é um serviço positivo, né? Porque o Estado precisa prestá-lo, não é uma coisa que você já, pelo simples reconhecimento, você já faça uso dele. Você precisa mais do que isso, ele precisa ser fornecido para você. E para ser fornecido, né, o Estado tem que ter orçamento, ele tem que ter recurso para isso, né? E então a maneira com que o gasto público na política pública de saúde é feito é muito importante. Sim. E o painel hoje discutiu isso, né? Então melhorar
a qualidade da saúde está diretamente relacionada a como esses recursos podem ser mais eficientemente gastos. Porque quando ele é mais eficientemente gasto, não é só que tipo de serviço vai ser prestado, mas você consegue tratar as pessoas de uma maneira mais igual. E eu vejo onde está a maior carência, onde está a maior necessidade, e a partir da opção de dados. Sim. Tanto de conhecermos, né, o nosso país, conhecermos o tipo de saúde que está sendo prestada, e aí entra o enfermeiro, porque o enfermeiro ele está, é uma parte importantíssima do sistema de saúde, né, e envolve uma série de coisas, desde do tratamento que vai ser feito, como o tratamento é prestado, né, todos os insumos que estão atrelados a isso, e a parte medicamentosa. Então, eu costumo dizer que isso é um ecossistema de saúde, né? Em que todas as partes, né, são importantes, porque o todo depende da interação de cada um. E a enfermagem, hoje, né, eu não tenho dúvidas em dizer, né, que é a própria engrenagem dentro desse sistema de saúde, pela capilaridade que tem, e a base do sustentáculo, né, é do apoio médico. Né? Então vai muito além do ato médico, né? O ato médico é uma pequena parcela dentro disso. E o painel discutia isso, né? Né? Com enfermeiros, né, no nível universitário, que estavam ali produzindo pesquisa para assessoramento de órgãos técnicos do Ministério da Saúde, como né? A Conitec, né? Como a Conitec, né? Como a CEMED, né? Que a Conitec é em relação à incorporação pelo sistema de saúde de tecnologia de saúde, né? E tecnologia no sentido amplo. O amplo, e, sim. A CEMED é relativa à precificação de medicamentos, né? Para quê? Para que as grandes empresas farmacêuticas que quiserem vender medicamentos no Brasil, né, quando prestarem para o serviço público, o preço seja o de fábricas, mas que com o desconto, levando em consideração, né, a essencialidade, né, da prestação do serviço público de saúde, não apenas o caráter econômico, né, mas o papel que o Estado desempenha para aquelas pessoas que não têm recursos, né, para pagar. Daí que temos aí a saúde pública e a saúde suplementar, né? Sim. A saúde pública para aqueles que não podem pagar, que o Estado tem que prestar. E a suplementar para aqueles que podem. E mesmo aqueles que são atendidos, né, no público, podendo pagar, ainda há um ressarcimento do sistema. Exatamente para quê? Para que nós tenhamos um país em prestação de serviço público de saúde mais igualitário e um país justo, né? E pela justiça daquilo que se presta está em procurar entender, né, a necessidade do sistema, as diferentes realidades do país nas suas regiões e como isso pode ser prestado. E a justiça entra nisso, né, quando esse sistema entra em algum tipo de cheque, né? Eu digo cheque em termos de problema, né? Né? Isso passa a ser judicializado. A pessoa que não obteve o remédio dela, que ela não obteve a cirurgia que ela queria. Então vai desde fila no atendimento, né? Vai desde questionar por que determinado medicamento não é produzido, né? Por que determinado medicamento foi incorporado, até as situações mais complexas, né? Como doenças raras, medicamentos experimentais. E a justiça é chamada para tudo isso, não só para decidir quem vai ser atendido, quem vai receber tal tratamento ou tal medicamento, mas até mesmo para avaliar a postura do poder público, né, na incorporação desses tratamentos, se está fazendo ou não, da maneira com que deveria estar. Então é tudo muito complexo, né? E isso tudo levou a um cenário que nós temos, que foi aí, já é o objeto do meu enfoque dentro do painel, né, que dá uma dimensão disso, né? Hoje nós temos aí, né, quase 1 milhão de processos em tramitação só envolvendo demanda de saúde, e isso é uma crescente. Então há uma grande preocupação. De saúde, assim, por exemplo, eu preciso de um leito de CTI, não estou conseguindo vaga, até a medicação de uma doença rara que custa milhões. Tratamentos oncológicos, né, tratamentos experimentais, né?
e muitas vezes a pessoa até falece antes de conseguir receber tal resultado pelo tempo, né? É muito longo, muitas vezes. Você falou 1 milhão? É quase 1 milhão. Quase 1 milhão, é muito, né? São muito. muitos. O estoque é muito grande. E as pessoas confiam na justiça, têm confiado, né? Sim. Então há uma preocupação em que a justiça também ela se assessore de órgãos técnicos, né? Em matérias que não são do conhecimento dela, né? São matérias da área de saúde, né? Em que o juiz possa se assessorar dessas pessoas e que quando ele decida, né, ele decida com base em evidência científica. Sim, porque o que acontece muitas vezes é que as tecnologias elas precisam ter evidências para serem incorporadas e nem sempre a mesma tecnologia ela vai servir para todo mundo, né? Então, mesmo, por exemplo, eu falo, Dr. João, porque eu trabalho mais nessa área de pele, de feridas e curativos, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas no Brasil com doenças com feridas nas pernas que não cicatrizam. É uma coisa crônica e que o paciente fica 8, 9, 10 anos com uma ferida, então ele acaba perdendo a qualidade de vida, ele fica desesperançoso. E aí quando sai um tratamento, um estudo, algo que ele vê, por exemplo, na TV e tal, ele fica, poxa, será que isso vai salvar a minha perna? Isso vai trazer aquilo que até hoje ninguém conseguiu cicatrizar, melhorar? Então, realmente é importante porque nem toda tecnologia, por exemplo, que está sendo estudada vai servir para esse tipo de paciente com esse tipo de ferida. Então, é importante realmente ter órgãos como a Conitec, os enfermeiros fazendo pesquisa. Eu já trabalhei com muita pesquisa clínica, com desenvolvimento de biomateriais para cicatrização de feridas. Eu sei que realmente é algo que não existe aquilo que é bom para todo mundo ou bom para todo tipo de tratamento. E também a parte, né, a gente sabe que o Brasil, a gente tem muitos casos de pacientes oncológicos, que mesmo muitas vezes pagando por um serviço de atendimento, né, de um plano de saúde, quando mais necessita, muitas vezes aquele plano de saúde não quer realmente arcar com o tratamento oncológico, por exemplo, arca com metade, alguma parte, e aí realmente o próprio paciente, o familiar, enfim, precisa entrar com um processo para ter acesso, né? E a gente fala do SUS também como algo direito universal, né? Todo mundo está lá escrito, né? O SUS ele é para todo mundo e realmente para qualquer tipo de dano, né? O SUS está ali desde o pré até a parte de trabalho, né, mais intensivo, CTI, entre outras coisas. Então, estar aqui discutindo esse tema é muito importante. É muito. São bem diferentes as situações, sabe? Dos planos de saúde, que a gente chama de saúde suplementar, né? Que ainda nós vamos falar de cobertura, né? E isso é regulado hoje pela ANS, né? Que é uma agência, né, de saúde suplementar, e a questão do SUS, né? Que já é a saúde pública, né? Mas o senhor trabalha diretamente para essa parte de judicialização voltada para o SUS, no caso? O SUS hoje, porque na área federal, que é a minha área, é a relativa ao Estado, né? Ah, entendi. Né? Ao público, né? Né? A parte do privado, né, se não estiver de alguma maneira atrelada ao público, né, fica na justiça estadual. Entendi. Então a preocupação hoje é com a política, a prestação do serviço público de saúde, as né? políticas públicas de saúde. Né? E apenas lateralmente, né, da saúde suplementar. Na verdade é o impacto do público sobre... porque o sistema é um só, ele está interligado, né? Né? Um não funciona bem sem o outro. Né? Quando você sobrecarrega um, você sobrecarrega o outro. E outra coisa importante, o que você tem achado, você que visitou aqui, que está aqui presente nesse congresso, que é o maior congresso da América Latina, você ficou encantado com a grandiosidade, com os temas? Olha, eu sou um fã, reconhecido do sistema dos conselhos de enfermagem, né? Ah, que bom. Porque eu acho que funciona muito bem, é um exemplo dentro dos conselhos, né? Eu pude acompanhar ao longo desses anos, eu tenho tido a oportunidade, né, de participar de muitos eventos, de falar sobre
várias questões por diferentes ângulos, né? Desde a atividade do profissional de enfermagem até a questão da saúde pública, né? E com esse contato eu observei, né, o nível de profissionalismo, né, que o sistema COFEM-Corens tem, o amadurecimento que ele teve ao longo desses anos, o suporte que ele tem dado ao profissional e à atividade de fiscalização, né? Sim. E isso se reflete exatamente no que nós estamos vendo aqui, né? Não é só uma questão de números, né? Números de registrados dentro do conselho, né? Que é o maior conselho em número de participantes, né? De registro, né? É o maior conselho em número de membros registrados, né? Mas não é só isso, né? É porque você poderia argumentar, né? Não, são muitos enfermeiros, né? É uma profissão grande, é uma profissão regulada, né? Isso reflete no número de pessoas registradas nos conselhos. Não, vai além disso, é a participação dessas pessoas que dá essa unidade. Você vê, né, que elas estão imbuídas de um propósito, né? Elas estão preocupadas, né, não só com a atividade profissional delas, né, no aspecto, digamos assim, privado, sindical, né? Sim. Mas elas estão preocupadas, né, com a atividade que elas desempenham dentro desse contexto público. Porque quando nós falamos em saúde, a gente está falando de um serviço público. Sim. Né? E 60%, mais de 60% da categoria que está do funcionamento do SUS é da enfermagem. Então, a força do SUS é a enfermagem. É o pilar, né? E nós vimos isso na pandemia. Sim. Né? Nós vimos a importância do enfermeiro na pandemia. E a pandemia, a gente veio discutindo também aqui, doutor João, o impacto da pandemia também como uma forma de politização da enfermagem, a enfermagem ocupando os espaços que até então não eram espaços que a gente nem pensava ocupar, como, por exemplo, nós temos agora deputados federais, deputados estaduais, então a gente conseguiu, assim, criar uma cultura mais política, né, e as pessoas, a gente ainda tinha aquele certo preconceito, falar de política, não, eu quero trabalhar, fazer o meu e pronto, acabou, e a gente mora num país, a gente vive num país que a gente precisa entender que a política faz parte, né, inclusive para o reconhecimento da categoria. É que quando a gente fala em política, a gente, assim, a leitura que tem que se fazer é que está se falando de discussão de política pública. Política pública também, sim. Não é? Porque, olha, quando você começa a discutir esse tipo de contexto, né, você sai do que poderia ser chamado de corporativismo profissional e você já passa, né, a um outro nível, né? Há uma preocupação com o profissional, as condições de trabalho dele, onde ele está inserido, se ele está sendo bem remunerado ou não, mas você transcende disso, né? Você vai para a interação com o próprio Estado, porque os conselhos, né, embora eles não integrem a administração pública, eles exercem poder de polícia administrativa. Sim. Né? E isso é uma força muito significativa do Estado, né? E eles exercem para quê? Para garantir que aquela política pública tão importante para o Estado, né, que é um direito fundamental, como eu mencionei, essencial, está atrelado a um direito humano, né, a vida, né, que seja fornecido por profissionais que estejam imbuídos desse tipo de conscientização. Porque você está atendendo a população. Sim. Né? Não é uma coisa meramente privada, pelo contrário, né? É um público, né, sendo prestado por profissionais que atuam ali. É claro que a suplementar, mas mesmo a suplementar, né, o foco não é o retorno financeiro, o foco é a prestação do serviço. Sim. Claro que a prestação do serviço para atrair, né, o privado tem que remunerar, né, mas não é o lucro que é o móvel, né, da prestação desse tipo de serviço. Sim, eu sempre falo, né, que a enfermagem, ela precisa receber, né, ter um piso salarial, ser valorizada enquanto salário, né, e entender o quanto que além da valorização salarial, a gente precisa entender como a gente precisa nos valorizar frente à importância do nosso trabalho, que
mais do que 60% dentro do Sistema Único de Saúde. Fora isso, a gente tem hoje enfermeiros empreendendo, tendo donos do seu próprio negócio, tendo donos de clínicas, né? Enfim, quanto à enfermagem, ela está com uma maior capilaridade. E aqui nesse CBCenf a gente está discutindo muito a tecnologia, a inovação. Tem tudo a ver com isso também, né? E a enfermagem, o reconhecimento dela na Covid veio da observação pelo grande público, Sim. que às vezes não tinha a consciência disso, de como a enfermagem dá suporte e estrutura o sistema público de saúde. É o pilar, né? Inclusive, a gente só conseguiu acabar ali com a Covid naquela época, diminuir ali tudo por conta da vacinação. E isso adveio da postura dos profissionais. Profissionais, sim. E a postura deles está diretamente ligada, no meu ponto de vista, pelo menos, né? A postura dos conselhos. Com certeza. E a gente tem, eu estou vendo um Conselho Federal mais próximo da categoria, com essa identidade mais educativa, né? Não só, porque a gente tinha um trabalho antigamente com medo, o Corém, o COFEM só vai me punir, eu não posso fazer nada. Então a gente tem essa parte muito educativa, as fiscalizações estão cada vez mais com teor educativo, com benefício da categoria, e isso é muito importante. Isso tudo motiva as pessoas, olha aí, estamos vendo as Com pessoas certeza. felizes, motivadas, né? Alegres pelo que fazem, gostam do que fazem, né? E isso é um reflexo disso, mas isso não acontece à toa. Não acontece à toa. Não acontece à toa, esse fomento, né? Que é feito, né? Também, na minha experiência pessoal, né? Ele vem em grande parte, né? Pela postura e pela maneira como atuam os conselhos profissionais. Sim, isso aí. Doutor João Carlos, a gente está caminhando para finalizar o nosso bate-papo, e toda vez que um convidado vem aqui, independente dele ser da enfermagem ou não, eu sempre peço para ele trazer uma mensagem para aquele profissional de enfermagem, para o estudante que está assistindo, porque o nosso congresso está também sendo transmitido ao vivo. Então a gente tem aqui presentes mais de 8.000 pessoas inscritas, fora acho que quase 40.000 ao todo, né, com inscrição presencial e ao vivo, mais quase 40.000 pessoas assistindo com a gente ao mesmo tempo. Então, o que assim, o senhor fala quando o senhor pensa na enfermagem, sabe? Porque é muito bom ouvir de alguém de fora, né? Porque muitas vezes o próprio enfermeiro, o próprio técnico fala assim, poxa, eu me valorizo, eu me reconheço, mas quem está ali fora, outra categoria, outras pessoas não reconhecem meu trabalho. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, para quem está começando, quem está pensando em estudar em enfermagem, a enfermagem já é uma profissão consolidada, é uma profissão bem regulamentada, né? É uma profissão, né, que tem conselhos, né, bem estruturados, né? Então, quem resolver estudar em enfermagem não só vai gostar do curso, né, vai encontrar uma profissão sedimentada, com reconhecimento e valorização pela população, né, e uma profissão que está inserida dentro de um contexto de saúde mais amplo, né? Então, não é aquela visão, às vezes, que a pessoa tem que estar ali apenas fazendo um curativo, não, é muito mais, né? Nós temos profissionais da enfermagem em todos os cantos, dando aula, fazendo pesquisa, né? Atuando diretamente ali junto aos hospitais, mas então, é um espectro bem amplo, né? Então, e isso se reflete no sentimento que o profissional hoje tem em relação à sua própria profissão. Então, quem optar vai estar muito bem satisfeito, viu? Que bom. Obrigada pela presença, pela participação. Gente, eu estou finalizando mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Enfermagem. Se você ainda não fez, né, o download da multiplataforma, que é o COFEM Play, onde a gente consegue acessar a tudo que está acontecendo nesse 27º CBCenf ao vivo. Além do CBCenf, você encontra muitas coisas importantes, como você consegue fazer o curso gratuito de línguas estrangeiras. Então, acho que tem espanhol, tem inglês,
Então, você que sonha em estudar uma língua estrangeira, utilize a plataforma, tem cursos gratuitos, tem alguns editais, então fique de olho todos os dias, dá uma olhadinha no Cofem Play para você se aprimorar e saber o que está acontecendo na enfermagem. A enfermagem está cada vez mais dinâmica, está acompanhando todo esse processo de evolução da tecnologia, né, do acesso à informação, e você, profissional de enfermagem, estudante, precisa também acompanhar essa evolução. Um beijo para vocês, enfermagem, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.